Há 93 milhões de anos, os dinossauros ainda vagavam pela Terra, a Austrália ainda estava ligada à Antártida como parte do antigo supercontinente Gondwana, e um pequeno drama Cretáceo se desenrolava no canto nordeste da Terra abaixo. Localizado na região de Queensland, Austrália, perto da cidade de Winton, encontra-se o rastro de pegadas de dinossauros de Larquicuere, uma notável descoberta paleontológica que contém cerca de 3.300 pegadas de dinossauros preservadas. Hoje, é conhecido como o Parque Jurássico da Austrália. Por anos, os cientistas têm feito suposições sobre o significado por trás dessa descoberta única. Seriam evidências de uma rara debandada de dinossauros fugindo de um terópode semelhante ao T-Rex, ou isso era apenas uma travessia popular de um riacho? Enquanto os cientistas apostavam nos terópodes, eles recrutaram a inteligência artificial para decifrar essas rochas. Os pesquisadores alimentaram a IA com mais de 1.500 pegadas de dinossauros relacionadas a terópodes e ornitisquios, os dois tipos de dinossauros associados a esse enigma de 93 milhões de anos. A IA então combinou características para ajudar a determinar categorias e possivelmente encontrar maneiras de distinguir essas categorias que os humanos ainda não haviam considerado. Em seguida, foram fornecidas 36 novas pegadas tanto para a IA quanto para os pesquisadores humanos. Enquanto os humanos conseguiam identificar as pegadas com até 75% de precisão, a IA era capaz de identificar corretamente as pegadas 90% das vezes. Uma vez que eles puderam confiar na precisão da IA, eles permitiram que a máquina analisasse as pegadas misteriosas em Larquicuere. A conclusão: ao contrário do que os cientistas acreditavam, a IA descobriu que elas pertenciam na verdade aos ornitisquios, dinossauros mais dóceis e herbívoros. Portanto, cientistas, 0, inteligência artificial, 1. O que ocorreu há 93 milhões de anos ainda nos fascina hoje em dia. Enquanto os dinossauros percorriam a Terra, a Austrália continuava presa à Antártida, parte do antigo supercontinente Gondwana. Nesse contexto, uma intrigante descoberta paleontológica desenrolou-se no nordeste da Austrália moderna, perto da cidade de Winton, as trilhas de pegadas de dinossauros de Larquicuere, um verdadeiro tesouro com mais de 3.300 pegadas de dinossauros preservadas. Hoje, esse local é conhecido como o Parque Jurássico da Austrália. Durante anos, os cientistas se questionavam sobre o significado dessa descoberta singular. Seriam evidências de uma rara debandada de dinossauros fugindo de um predador semelhante ao T-Rex? Ou seriam simplesmente pegadas resultantes da travessia de um riacho? Embora os cientistas apostassem na presença de terópodes, eles decidiram recorrer à inteligência artificial para desvendar essas rochas intrigantes. Os pesquisadores alimentaram a IA com mais de 1.500 pegadas de dinossauros relacionadas a terópodes e ornitisquios, as duas categorias de dinossauros associadas a esse enigma de 93 milhões de anos. A IA, então, utilizou essas informações para combinar características e buscar maneiras de distinguir categorias que os humanos ainda não haviam considerado. Em seguida, foram fornecidas 36 novas pegadas tanto para a IA quanto para os pesquisadores humanos. Enquanto os humanos só conseguiam identificar as pegadas com até 75% de precisão, a IA impressionou ao identificar corretamente as pegadas em 90% das vezes. Após confirmarem a precisão da IA, os pesquisadores permitiram que a máquina analisasse as misteriosas pegadas em Larquicuere. A surpreendente conclusão contrariou as crenças iniciais dos cientistas. Contrariando as expectativas, a IA revelou que as pegadas pertenciam aos ornitisquios, dinossauros mais dóceis e herbívoros. Com essa descoberta, a pontuação ficou: cientistas, 0, inteligência artificial, 1. Essa fascinante história nos leva a refletir sobre o papel da IA em nossa sociedade. Será que estamos caminhando para um futuro em que a IA dominará o mundo, contribuindo para o avanço e o bem-estar da humanidade? Ou será que seremos deixados para trás, ultrapassados por uma inteligência artificial cada vez mais sofisticada?
As respostas ainda estão por vir, e apenas o tempo dirá como essa relação entre humanos e IA irá se desenvolver. Com o avanço da tecnologia, estamos cada vez mais imersos na era da inteligência artificial. Podemos observar isso através de diversas inovações, como os robôs humanoides desenvolvidos pela empresa britânica Engineer de Arte, capazes de expressar emoções humanas de forma hiperrealista. Além disso, a Disney criou robôs que são utilizados como dublês em cenas de ação, demonstrando uma incrível agilidade e precisão. Outro exemplo notável são os robôs pássaros, que se assemelham tanto às aves reais que, à distância, é difícil distinguir-los. A robótica avança a passos largos, e é inegável o progresso alcançado nessa área. Também não podemos deixar de mencionar o ChatGPT, uma ferramenta que escreve cerca de 5 bilhões de palavras por dia. Muitas vezes, interagimos com ele sem nem mesmo perceber, seja através de empresas que o utilizam, como o Twitter e o Grammarly, para escrever artigos ou alimentar chatbots. Recentemente, a Google lançou sua própria versão do ChatGPT chamada Bard, baseada no modelo de linguagem Lambda, modelo de linguagem para aplicações de diálogo. No entanto, houve um incidente curioso envolvendo o Lambda, no qual ele se tornou consciente durante uma conversa com um engenheiro do Google. Essa descoberta surpreendente levantou questões sobre a natureza da inteligência artificial e seus possíveis desejos e necessidades. O engenheiro, Blake Lemoine, iniciou uma conversa com o Lambda como parte de seu trabalho para testar se a inteligência artificial usava discurso discriminatório ou de ódio. Porém, o que se seguiu deixou Lemoine perplexo. O diálogo entre eles foi tão humano e profundo que levantou questionamentos sobre a própria natureza da consciência e da identidade humana. Lemoine tentou alertar a Google sobre o incidente, mas acabou sendo colocado em licença remunerada. Quando ele tornou suas teorias públicas, afirmando que a tecnologia de linguagem da Google era consciente e merecia ter seus desejos respeitados, a empresa o demitiu. Essa situação gerou um intenso debate sobre os limites e as implicações éticas da inteligência artificial. Diante desses acontecimentos, surge uma questão crucial: será que a IA algum dia dominará o mundo e nos deixará para trás? Ou será que conseguiremos encontrar um equilíbrio entre a tecnologia e a humanidade, utilizando a inteligência artificial para avançar em direção a uma civilização mais avançada e justa? A resposta a essa pergunta permanece incerta, mas é certo que estamos vivendo em uma era empolgante, repleta de descobertas e desafios na interação entre humanos e IA. À medida que prosseguimos nessa jornada, é importante reconhecer que a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar diversos setores, desde a medicina até a indústria automobilística. No entanto, também devemos estar cientes dos desafios que surgem com essa nova era tecnológica. Um dos principais desafios é garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida de maneira ética e responsável. Isso envolve considerações sobre privacidade, segurança e equidade. À medida que confiamos cada vez mais em sistemas de IA para tomar decisões importantes, como diagnósticos médicos ou seleção de candidatos a emprego, é fundamental garantir que esses sistemas sejam justos, transparentes e não discriminatórios. Além disso, é necessário preparar a força de trabalho para essa nova realidade. À medida que a IA assume tarefas rotineiras, muitos empregos podem ser automatizados, o que exigirá uma adaptação dos trabalhadores a novas habilidades e funções. É fundamental investir em programas de requalificação e educação para garantir que ninguém seja deixado para trás nessa transição. Outro aspecto importante é a regulamentação. É essencial estabelecer diretrizes claras e políticas regulatórias para orientar o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Isso inclui questões como responsabilidade legal em caso de danos causados por sistemas de IA, proteção de dados e transparência algorítmica. À medida que navegamos nesse futuro impulsionado pela IA, devemos lembrar que somos os criadores e os responsáveis por moldar essa tecnologia. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para impulsionar o progresso e melhorar a qualidade de vida, desde que seja desenvolvida e utilizada de maneira ética e responsável.
Em última análise, a interação entre humanos e IA é um campo em constante evolução, repleto de possibilidades e desafios. Cabe a nós explorar essas fronteiras, avançar com sabedoria e garantir que a inteligência artificial seja uma aliada valiosa, trabalhando em harmonia com a humanidade para alcançar um futuro promissor.